Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre minha carteira de risco, basicamente aqui dos papéis da Magazine Luiza, que no último pregão caíram em torno de 8%, então forte queda aí na Magalu, e um papel aí que as pessoas vêm dizendo que vai virar pó. Então, vamos entender como funciona a minha carteira de risco, mas antes, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho, compartilhar o vídeo com amigos e familiares, pois o canal ele vai tratar aqui das principais empresas listadas na bolsa, seus resultados trimestrais, assim como notícias do mercado. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, basicamente aqui, minha carteira é composta por 4 ações, então 4 ativos aí, onde majoritariamente ela se concentra em duas ações, duas empresas, que é Banco Bradesco e Banco do Brasil. Então, 900 ações aí para Banco Bradesco e 200 ações aí para Banco do Brasil. Então, essas são as duas ações que eu pretendo ficar para o resto da minha vida. No entanto, concentro aqui 5% no máximo de papéis de especulação, então nunca pode ultrapassar 5%. Atualmente aqui temos aqui menos de 4% da minha carteira de especulações, de papel de especulação, que é Magazine Luiza e IRB. Porém, essa especulação, ela jamais pode ser aqui especulação apenas porque a cotação, entre aspas, está barata. Então a empresa ela pode estar cotada a 1 centavos ou a 10 centavos, como por exemplo aqui, mas a empresa pode estar cara nesses valores. Então, você tem que fazer um valuation da empresa para, de fato, entender o que está acontecendo com ela e saber se ela está cara ou barata. Você não vai comprar apenas porque, nominalmente, está fazendo sentido, entre aspas, que está barata. Então, neste momento, fico paralisado aqui em IRB, pois a empresa não apresenta aqui de forma fundamental ali uma melhora significativa. A casa de análise prevê aí uma melhora para o 2023, onde a IRB deve lucrar aí em torno de 300 milhões. Prefiro ver isso nos resultados, ainda não vi, então deixo aqui de quarentena a IRB. Porém, Magalu, vejo uma ótima oportunidade se apresentando, ainda mais nesses preços. Só tem um problema, Banco do Brasil está muito barato e Banco Bradesco também está muito barato. Então, se você observar entre especulação e empresas para o resto da vida, onde eu devo aportar? Eu vou preferencialmente aportar nas empresas que eu pretendo ficar para o resto da vida. Então, vamos comentar aqui como funciona essa parte aqui da gestão de risco. Então, basicamente meus aportes se concentram aqui em R$ 500, R$ 250 por mês. Não consigo aportar mais do que isso todos os meses. Então, vi uma necessidade de tentar acumular aqui, de certa forma, outra rendazinha para juntar com meus aportes e fazer com que, então, esses resultados de especulações possam acrescentar junto com meus aportes para os papéis aqui que pretendo ficar para o resto da minha vida. Então, são papéis aqui de oportunidades. E conforme eu vou aumentando ali meu poder de fogo aqui nas empresas, ou seja, tirar do meu salário for aumentando, provavelmente esses papéis de especulação irão sumir. Então hoje, se você tem uma renda que consegue aportar R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês, não faz sentido aqui você ter uma posição aqui de especulação. Só se você gostar mesmo, aí você mantém aqui 1% de especulação na sua carteira, 2% na sua carteira de especulação. Não mais do que isso. Pode ser até em criptomoedas, mas não recomendo. Foque 100% aqui em empresas boas e baratas. No entanto, para quem tem um poder de fogo fraco, igual o meu, necessita-se aí se expor um pouco mais no mercado. Que é o que eu estou fazendo, mantendo no máximo 5%. Por quê? Porque se esses 5% eu estiver errado e Magalu virar pó e IRB virar pó, basicamente eu não irei sentir tanto essa perca. O que é que eu irá ferir? Irá ferir apenas o meu ego. Meu patrimônio será conservado. Então, basicamente é isso. Outro ponto interessante que eu gostaria de destacar para vocês. Rentabilidade, não olho para isso. 11% aqui de queda. Então, não olho para a rentabilidade. Muita gente gosta de ver isso. O que eu gosto de olhar é para as ações, a quantidade de ações. Então, quantidade de ações aqui do Banco Bradesco, 900. Quantidade de ações do Banco do Brasil, 200. Isso é que vai colocar dinheiro no meu bolso. Por quê? Porque o Banco do Brasil anuncia aqui R$ 4 de dividendos. Vou receber aqui, então, de dividendos no total, R$ 800. Então, é isso que coloca dinheiro no meu bolso. Banco Bradesco anuncia dividendos, soma aqui com a posição acionária que eu possuo, e é isso que vai colocar dinheiro no meu bolso. Então, a pergunta quando se faz, Joab, quanto você tem investido? Não é uma pergunta certa de se fazer para um investidor. Por quê? Porque ninguém tem esse dinheiro aqui. Você que tem papéis, você não tem esse dinheiro. Então, esses R$ 18.000, R$ 445,30, ele não existe.
O que existe são posições acionárias que eu possuo. E se eu quisesse vender todas elas hoje, eu iria vender por esse preço. O mercado estaria disposto a pagar esse preço. Porém, eu não tenho intenção de vender esses papéis. Se eu não tenho intenção de vender esses papéis, então isso aqui não existe, isso aqui não existe. E o que existe são esses papéis. É o produto que você possui. Então, quando você compra uma casa, você não tem mais aquele dinheiro. O que você tem é uma casa. Assim vale para o carro e assim também vale para ações. Então, as pessoas geralmente investem aí 10 mil. E aí, o que é que acontece? O mercado despenca, o seu papel despenca, vira 5 mil entre aspas, porque não virou 5 mil, você continua com a mesma quantidade de ações. Aí você vê aqui, olha, fica vibrado nessa rentabilidade e também no valor que o mercado está disposto a pagar. O que é que acontece? Ah, eu perdi dinheiro, eu tinha 10 e virou 5. Não, você tinha 1.000 ações com 10 mil reais e caiu 50%, com 5 mil reais você ainda continua com as 1.000 ações. Então você não perdeu absolutamente nada. Então é essa a mentalidade do investidor. Outro ponto interessante, composição da minha carteira. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui acima do card, falando sobre diversificação. Estou exposto aí a praticamente 90% da minha carteira em bancões. Banco do Brasil aqui correspondendo a 33% da minha carteira e 57% em Banco Bradesco. Então, não vejo risco algum, porque o meu risco não está atrelado aqui à volatilidade. Então, pode cair que o meu emocional vai ficar igual, pode subir que meu emocional vai ficar igual. O meu risco está associado aos fundamentos das minhas empresas. Então, basicamente é isso e esta é a mentalidade. E aí, papéis de especulações aqui. Então, vamos entender aqui como a IRB está em quarentena, vou comentar apenas sobre Magazine Luiza. Então, a Magalu, na última pregão, caiu aqui 8,85%, chegando às cotações aí de R$ 2,37. E aí, quando a gente parte para observar aqui alguns indicadores, o que a gente vai observar é que as dívidas da Magazine Luiza estão equilibradas. Então ela possui caixa suficiente aqui para pagar basicamente boa parte da dívida bruta, melhor dizendo, e em comparação ao seu valor patrimonial, isso não corresponde ainda nem a 50% do seu valor patrimonial. Então dívidas equilibradas. Gosto aqui de uma dívida líquida sobre EBITDA de até no máximo 3, porém aqui está 3,57. No entanto, nada aqui absurdo. Quando a gente parte aqui então para o preço sobre o valor patrimonial, o que a gente vai perceber é que nessas casas aqui de 1,48, a gente viu apenas o mercado pagando esses preços pelo seu valor patrimonial, menor do que isso apenas em 2017. Então, se você observar, esse é o menor preço já visto desde 2017. E se pegarmos os anos anteriores, o mercado já pagou muito mais pela Magazine Luiza nesses preços sobre o seu valor patrimonial. Então, de fato, esse indicador mostra que o papel está bastante atrativo neste momento. E para fazer aqui as contas de valuation no final, eu vou estar pegando aqui a média aqui dos anos mais estáveis da Magalu que o mercado esteve disposto a pagar. Se a gente pegar o PL, a gente vai observar a mesma coisa. Então, o PL médio, que o mercado esteve disposto a pagar, pegando suas quedas gigantescas e altas, absurdas, foi de 24 vezes. Vou usar aqui apenas 12 vezes, porque o mercado ele esteve aqui disposto a negociar a Magazine Luiza. Então, é um valor aqui bastante interessante para empresas cíclicas como esta. Então, é bastante interessante ver que esses indicadores mostram que a Magazine Luiza está barata. E aí você vai entender por que ela está barata. E vamos observar então as suas receitas. A receita da Magalu ela cresce ano após ano. Porém, a gente observa que seus lucros ela não acompanha dessa forma. A gente observa que em 2021, por exemplo, ela fechou positivo, apresentando um lucro líquido de 590 milhões. Em 2022, o que é que a gente vai observar? A empresa começa a apresentar prejuízos. E aí, por que caiu as cotações? Porque a empresa reportou prejuízos. Então aqui está a escala aqui de 0. E a empresa está reportando aqui acima de 300 milhões de prejuízo. Então cotações não é regra. Cotações vai seguir resultados. Então se os resultados caíram, cotações irá despencar. E hoje as cotações ela já precifica aqui um prejuízo de quase 400, 500 milhões de reais. E acho que esse prejuízo ele não irá acontecer. E acredito que em 2023 possa ser um ano bom para o setor do varejo. Por quê? Porque a PEC de transição aqui do governo Lula, ela já foi aprovada pelo Senado. Então basta ser aprovada aí pela Câmara. Isso vai prever aqui 145 bilhões aqui fora do teto de gastos e vai prever aqui, esse dinheiro aqui vai financiar o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar de Bolsa Família, com um adicional aí de R$ 150 para a família ali que possui ali crianças de até 6 anos. Então, de fato, a pessoa vai receber ali no total R$ 750 e que irá impulsionar ali, injetar esse dinheiro na economia, onde essas pessoas historicamente têm por
por atratividade gastar no setor do varejo. Então o setor do varejo aí será bastante impactado positivamente com esse dinheiro injetado na economia. O que também fará com que eles tenham aí 23 bilhões de reais para eles gastarem com investimentos. Então eles podem gastar com diversos tipos de investimento entre saúde, segurança, saneamento básico, enfim. Também podem investir ali nos setores tecnológicos, o que vai favorecer quem? O setor varejista. Então, de fato, o cenário econômico é bastante favorável aí para o setor. Então, vejo aí a empresa saindo dos seus prejuízos, onde as suas cotações aqui estão, neste momento, cotando prejuízos e apresentando lucro aqui em 2023 na casa aqui de 400 a 600 milhões de reais. Se isso acontecer, cotações vai seguir resultados. Então, provavelmente os papéis irá chegar aqui aos preços aqui de 10 reais, 7 reais. Então é isso que eu prevejo aqui para a Magazine Luiza. Então esses preços é bastante atrativo neste momento. Se a gente for observar, isso está tão próximo porque na terça-feira será então submetida a plenária aqui na Câmara dos Deputados. Então o presidente vai pautar aqui a PEC de transição. Então isso está mais perto está mais próximo de uma realidade, essa aprovação da PEC. Então, olhando para alguns dados aqui, fundamentalistas da empresa, a gente vai observar nos resultados do último TRI um crescimento de 2% aí nas vendas totais, vendas totais aqui até o terceiro trimestre de 2022 de 14,2 bilhões de reais, 3% de crescimento no e-commerce, enquanto aí o mercado do varejo caiu 11%, então a Magazine Luiza cresce 3% em comparação a seus pares, as suas concorrentes, que caíram aqui em crescimento no e-commerce de 11%. A margem bruta, e isso é bastante interessante, ela foi melhorada, atingindo aí 28%, se compararmos com o terceiro TRI de 2021, que era aí de 24,7%. Então a margem bruta, ela melhorou bastante. Então se a margem bruta ela melhora, consequentemente ali os resultados, a arrecadação também melhora. Então, o que vem desfavorecendo aqui a Magalu a ter esses prejuízos é os custos. Os custos estão bastante altos. Se eles conseguirem diminuir esses custos, o que vai acontecer? Vai reportar, então, lucros. Então, de fato, aqui, margem bruta melhorada. Um ponto positivo aí para a Magazine Luiza. Além dos crescimentos no e-commerce. Crescimento no marketplace de 1%, enquanto seus pares despencam. E 528 milhões aqui de EBITDA ajustado. A margem aí de 6%. Crescimento de 1% aí em vendas em lojas físicas, mesmo pós-Covid aí, onde todas as lojas aí varejistas praticamente foram fechadas, e reportou aqui um prejuízo de 146 milhões de reais, pois aumentaram suas exposições e seus custos. E aí, aqui nessa tabela, a gente vai observar justamente essa melhora aqui nos seus balanços, em especial aí no lucro bruto e na margem bruta. Você vai observar que o lucro bruto, ele melhorou em comparação ao TRI de 2021, 41%, e a margem, ela melhorou praticamente aqui 8 pontos percentuais em comparação à margem bruta do ano passado. Se a gente comparar também a margem, o lucro líquido ajustado, a gente vai observar aqui, reportar aqui que houve aqui um prejuízo reportado de 146 milhões aí, conforme anunciado anteriormente. E outro ponto interessante é a sua margem EBITDA, o que melhorou aqui em comparação a um crescimento aqui de um ano. E em comparação ao segundo TRI de 2022, houve um crescimento aí de 0,3 pontos percentuais. Se compararmos ao terceiro TRI de 2021, foi um crescimento aí de 2 pontos percentuais. Então, de fato, aqui as margens e a EBITDA da empresa, elas melhoram em comparação ao ano anterior. Sobre as despesas, a gente teve um ano aí de alta inflação. Então, as despesas financeiras líquidas ajustadas da empresa chegou aos patamares aí um crescimento de 6,3%, onde o CDI médio no ano, ele cresceu aqui no terceiro TRI de 2022, já se encontra aqui a 13,5%, mas de fato o CDI ele está cotado aí a 13,65%, onde a Selic está a 13,75%. Então, se você observar aqui o crescimento, ele está muito abaixo aqui do CDI e da taxa Selic, porém um pouco acima da inflação, do IPCA, que vai fechar o ano aí provavelmente em 5,6% aqui. Então, cresceu aí 0,3%, 0,4% a mais do que o IPCA. Então, um crescimento das despesas aí controladas, nada de susto. E além do seu ecossistema aqui da Magalu ter crescido bastante em comparação àquelas altas ali de 2020. Então todo mundo estava comprando Magalu aí cotada a R$22, onde a empresa hoje é muito mais sólida do que anteriormente, tendo aí Netshoes, Zattini, Kabum no seu portfólio, e agora, quando a empresa estava cotada a R$22, todo mundo queria comprar. Quando estava cotada a R$10, todo mundo queria comprar. E agora que está cotada a R$2,35, 35 ou 37 centavos, ninguém quer.
É incrível isso. Todo mundo quer comprar quando está na alta. E quando está na baixa, ninguém quer comprar, todo mundo quer vender. É incrível isso. Então é o famoso compra na alta e vende na baixa. Não tem jeito. Quando a gente parte então aqui para o cálculo de valuation com a fórmula de Benjamin Graham, adaptada, a gente vai observar o seguinte, que a margem de segurança em comparação ao seu preço intrínseco está de 72%, então está bastante atrativa. Quando a gente observa então aqui o valor intrínseco, a gente tem R$ 4,77. Aplicando uma taxa de desconto de 15%, por ser um setor aqui de alto risco, a gente tem um valor intrínseco total de R$ 4,03. Em comparação aqui com as cotações atuais de 2,35, temos uma margem de segurança de 72%. Então, de fato, aqui a empresa está bastante atrativa. Por que eu não estou aportando nesses preços nesse momento? E aportei em Banco do Brasil e Banco Bradesco. Porque a margem de segurança desses dois bancos estão absurdas. Então os bancos hoje estão muito baratos. Se formos olhar aqui Banco Bradesco, temos aí um valor intrínseco aí de R$ 23,14, com uma taxa de desconto de 10%, porque é uma empresa privada, então é diferente aqui o risco é menor. Temos aí um valor intrínseco de R$ 20,82, em comparação com a cotação de R$ 12,40, uma margem aí de segurança de R$ 68,00. Quando o banco chegou a ser cotado a R$ 12,00, a gente tinha ali uma margem de segurança até maior do que a margem de segurança da Magazine Luiza, de 74%. Então, entre comprar uma empresa que tem resultados cíclicos e que é para o curto a médio prazo, eu prefiro comprar uma empresa que eu quero manter para o resto da minha vida. Então, por isso que eu preferi aportar nesse momento em Banco Bradesco do que Magazine Luiza. E aí, Banco do Brasil, um valor intrínseco de R$ 59,46, por ser uma empresa estatal e possuir esse risco ali na empresa, de os governantes fazerem merda, 15% de desconto, tendo aí um valor intrínseco de R$ 50,54, em comparação com a cotação atual de R$ 32,60, temos aí 55% de margem de segurança. Lembrando que no penúltimo pregão, a cotação do Banco do Brasil chegou a baixo até de R$ 31,00, chegando então a ter uma margem de segurança aí de 63%. Então, de fato, essas duas oportunidades, esses dois bancões, estão bastante atrativos nesse momento, onde me impede de investir aqui em Magazine Luiza. No entanto, se a Magazine Luiza chegar aos R$ 2,00, e eu quero que chegue antes de 2023, eu vou estar comprando aqui um pouquinho de Magazine Luiza, respeitando ali os meus 5% de exposição no setor ali da gestão de risco. Então, vou comprar um pouquinho se a Magalu chegar a R$ 2,00, porque eu vou ter aqui uma margem de segurança de 102% e vai estar bastante barata. Então, não tenho aqui receio nenhum de aportar na empresa. A empresa aqui possui dívidas bastante controladas, abaixo de 50% do seu valor patrimonial. Então, não vejo aqui risco de a empresa falir ou fechar. O cenário macroeconômico é favorável para a empresa apresentar lucros e cotações vão seguir aqui os lucros, os resultados positivos da empresa e até negativos da empresa. Então, vejo aí uma perspectiva boa e um cenário bom para a Magazine Luiza para 2023 e também 2024. Então, sem receio, se apresentar uma boa oportunidade, um bom ponto de entrada, eu vou estar comprando ali o papel. Então, era isso, pessoal. Essa é a minha gestão de risco. Me exponho aqui 90% em papéis que quero ficar para o resto da minha vida, 5% em papéis aqui de especulação, fundamentadas, é claro, que é Magazine Luiza e IRB, que está de quarentena, e 5% aqui em criptomoedas, que é Bitcoin e Ethereum. Então, totalizando aí 100% aqui de exposição na renda variável, sendo 95% dessas 100 em ações. Então, eu não possuo fundo imobiliário e não possuo também renda fixa. É claro que minha reserva de emergência está em um fundo de investimento com liquidez diária rendendo 100% do CDI. Mas isso não é investimento, isso é uma reserva de emergência. Isso é para emergências. Então, tem vídeo no canal falando também sobre isso, sobre a importância de você montar sua reserva de emergência e de você nunca usá-la para investir. Você deve usar sua reserva de emergência para emergência. Então, é manter sempre manter a coerência, se manter firme na sua estratégia de investimento e ter paciência, persistência e tem que ser resiliente. Não tem jeito. Não adianta você comprar um papel querendo vender amanhã. Não existe isso. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.